Bem-vindos à terceira e última parte desse maravilhoso estudo 7 certezas sobre o arrebatamento do pastor, teólogo, escritor e conferencista Norbert Light. Quinta certeza sobre o arrebatamento, a trombeta de Deus. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. A trombeta de Deus aqui mencionada é a mesma de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esta trombeta de Deus chamará todos os santos de todos os tempos para a casa do Pai. Por que ela é chamada de última trombeta? Porque então a dispensação da graça chegará ao fim. A dispensação da anunciação do Evangelho da Graça começou com uma trombeta e vai terminar com uma trombeta. Por que ela começou com uma trombeta? Porque podemos dizer que a pregação do Evangelho repercutiu, ressoou ou foi trombeteada. Por exemplo, a frase, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Significa literalmente, porque vocês trombetearam a palavra do Senhor. Em Romanos, capítulo 10, versículo 18, está escrito, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A trombeta do Evangelho, conclamando para a salvação em Jesus Cristo, ressoou por mais de 2000 anos. Em breve se ouvirá a última trombeta, o Evangelho deixará de ser pregado, a dispensação da graça chegará ao seu final e a igreja estará concluída, a sua plenitude terá sido alcançada. A igreja será chamada para subir à casa do Pai. Em que será que pensaram os tessalonicenses, que em grande parte eram judeus, quando Paulo escreveu sobre a trombeta? O Apocalipse ainda não existia, portanto, eles ainda não sabiam nada sobre as 7 trombetas do juízo ali descritas. Por isso, certamente, eles pensaram na trombeta da salvação de Números, capítulo 10, versículos 2 a 10. Nesse trecho do Antigo Testamento, são mencionadas 2 trombetas que eram tocadas em certas ocasiões. A ordem de Deus dizia, faze 2 trombetas de pratas, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Números, capítulo 10, versículo 2. Por um lado, portanto, estas trombetas de prata eram tocadas para convocar, chamar, juntar e reunir, e por outro lado, para levantar acampamento e partir. Isso não tem um sentido profético? Convocação, chamamento. Pregação do Evangelho para vir a Jesus, muitos são chamados, até que a plenitude esteja reunida, ou seja, partida, ressurreição, arrebatamento para a casa do Pai. É interessante verificar que essas trombetas deviam ser confeccionadas de prata. Que prata era usada para esta finalidade? O ciclo de prata do resgate, ou seja, salvação, como lemos em Êxodo, capítulo 30, versículos 12 a 13. Esses ciclos eram dados como pagamento de resgate pela vida dos israelitas, para que não houvesse entre eles nenhuma praga. Isso também nos faz lembrar das 30 moedas de prata que foram pagas pela prisão do Senhor Jesus, que obteve a nossa salvação na cruz. Também podemos analisar as diferentes maneiras de tocar as trombetas, que significavam, entre outras coisas, o seguinte. Primeiro, quando as 2 trombetas eram tocadas de maneira normal, isso servia para o chamamento e ajuntamento de toda a congregação na porta da tenda da congregação, como lemos em Números capítulo 10, versículo 3, ou seja, um chamamento para a salvação. Segundo, quando as trombetas eram tocadas a rebate, fortemente, como sinal de alarme, isso indicava a ordem para partir. O último toque da trombeta era o sinal para juntar os pertences e partir. Uma maravilhosa ilustração do arrebatamento que está para vir. Agora, ainda ressoa a trombeta do Evangelho para o chamamento e ajuntamento. Mas quando for tocada a última trombeta de Deus como sinal de alarme para o arrebatamento, ao mesmo tempo isso será um sinal para o ajuntamento de Israel, porque então será chegado o tempo do seu salvamento. É o que se conclui em Números
capítulo 10, versículo 9. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembranças de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Depois do arrebatamento virá o opressor, o anticristo, mas o Senhor se lembrará de Israel e no final salvará o seu povo. Isaías capítulo 27, versículos 12 e 13, anuncia isso de maneira muito clara. Aquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Pelos motivos já mencionados e os que vamos ainda acrescentar, a trombeta de Deus para o arrebatamento, segundo o meu entendimento, não equivale às 7 trombetas do Apocalipse, capítulos 8 e 11. A trombeta de Deus para o arrebatamento anuncia a conclusão da Era da Graça. Trata-se da trombeta da salvação. No seu som, temos a salvação, o perdão e a vitória do Evangelho. Ela ressoa principalmente para a igreja, mas também para Israel, no sentido de que, então, o remanescente será reunido. As trombetas tocadas pelos anjos em Apocalipse, entretanto, são todas trombetas de juízo sobre o mundo das nações que rejeitou a Cristo. Além disso, os 24 anciãos, a igreja, é só analisar Apocalipse capítulo 4, versículos 9 a 11, já se encontram no céu por ocasião da 7ª trombeta e anunciam a volta de Jesus e seu reino. Apocalipse capítulo 11, versículos 15 a 17. É muito interessante observar que outras traduções de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16, por exemplo, a edição corrigida e revisada dizem: porque o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus. Isto quer dizer que o próprio Senhor, como sumo sacerdote da sua igreja, tocará a trombeta, porque ela estará na sua mão. Ele mesmo fará o chamamento dos seus para casa. Ele mesmo dará a ordem e o sinal para a retirada da sua igreja. Segundo o meu entendimento, isso também é o mais provável, pois a trombeta é chamada de trombeta de Deus. E Jesus Cristo é Deus, como lemos em Tito, capítulo 2, versículo 13, e João, capítulo 5, versículo 20. Porque não seria o Salvador que haveria de chamar os seus salvos. Aliás, no Antigo Testamento, apenas os sacerdotes podiam tocar as trombetas. E Jesus é o sumo sacerdote, não um anjo qualquer. As 7 trombetas do juízo, que lemos em Apocalipse, capítulo 8, versículos 6 e 9, capítulo 12, versículos 11 e 15, são empunhadas e tocadas por anjos. Por isso deve haver uma diferença entre a trombeta do arrebatamento e as 7 trombetas do juízo. 6ª certeza sobre o arrebatamento, ressurreição e arrebatamento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17. Não se trata aqui de uma ressurreição geral. Somente os mortos em Cristo e os vivos em Cristo serão ressuscitados ou transformados. Todos os demais mortos permanecerão nas suas sepulturas até o dia do juízo final. O que é descrito aqui é uma ressurreição seletiva dentre os mortos e realmente diz respeito somente àqueles que estão em Cristo Jesus. Em João, capítulo 5, versículos 28 e 29, o Senhor mencionou 2 diferentes ressurreições. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, os que estiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. E quando Jesus desceu do monte com seus discípulos depois da sua transfiguração, ele lhes disse algo que muito os admirou e que até então eles ainda não tinham ouvido. Trata-se de uma expressão totalmente nova em relação ao arrebatamento. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto,
até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Marcos capítulo 9, versículos 9 e 10. Jesus foi o primeiro e único que ressuscitou a si mesmo dentre os mortos, como lemos em Atos capítulo 26, versículo 23, Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 20. Também em 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 23 fala disso. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esta afirmação, em conexão com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, explica que todos os que estão em Cristo ressuscitarão dentre os mortos. Esta é a chamada primeira ressurreição, como lemos em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 a 6. As outras pessoas, as que não estavam em Cristo, que não pertenciam a Ele pela fé salvadora e assim não tinham um relacionamento pessoal com Ele, serão ressuscitadas 1000 anos mais tarde e então irão para o inferno. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. Na primeira ressurreição, o arrebatamento, o Senhor Jesus deixará o seu trono e, vindo do céu, da casa do Pai, aparecerá nos ares, como lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Ele não virá de maneira visível sobre a terra, mas permanecerá na atmosfera superior. Os espíritos dos que dormem nele o acompanharão, como provavelmente também o arcanjo Miguel. Então serão ressuscitados primeiro os corpos dos que morreram em Cristo. Logo a seguir, os corpos dos que ainda estiverem vivos serão transformados. Então a igreja será arrebatada coletivamente ao encontro do Senhor nos ares, entre nuvens, e ele levará sua noiva para a casa do Pai. A igreja terá então deixado seu lugar na terra e João capítulo 14, versículos de 1 a 6, estará cumprido. Tudo isso naturalmente acontecerá numa fração de segundos, como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Sétima e última certeza sobre o arrebatamento está para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 17 e 18. Esta garantia, estaremos para sempre com o Senhor, é um consolo eterno acima de tudo o que é passageiro neste mundo. A partir desse momento, nada mais estará sujeito à morte para qualquer filho de Deus. Todas as tristezas do passado, todas as misérias e tentações, todas as perguntas, tudo será esquecido e respondido por este fato. Estaremos para sempre com o Senhor. Significa que a igreja estará sempre onde Jesus estiver. Ela participará de toda a sua riqueza divina. Então se cumprirá o que está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Na Bíblia Viva lemos, aguardando ansiosamente aquele tempo quando se verá sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas quem não tem Jesus cai num abismo insondável de desespero. Aquele que não tem Jesus perde a bendita e eterna esperança. Justamente nesta passagem da ressurreição e do arrebatamento, a Bíblia nos mostra que haverá pessoas que estarão dentro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, e pessoas que estarão fora, versículo 12, que haverá pessoas cheias de esperança e pessoas sem esperanças. Versículo 13, pessoas que estarão para sempre com o Senhor e pessoas eternamente separadas dele. Versículo 17, pessoas consoladas e pessoas sem consolo. Versículo 18, aquele que não estiver em Cristo não terá nenhum relacionamento com Deus. Tal pessoa vai estar de fora, sem esperança, porque não tem lar. Uma pessoa sem Jesus ficará eternamente sem consolo e sem paz. Como você pode ganhar o direito de morar na casa do Pai Celestial, adquirir a esperança de estar para sempre com o Senhor e transmitir esse consolo também para os outros? Decidindo-se por Jesus e por sua obra de salvação consumada na cruz, também por você. Se você aceitar isso pela fé, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14 até 18, vai se cumprir também na sua vida. Por isso, decida-se totalmente por Jesus Cristo, o Filho de Deus, vivo,
A palavra do Deus eterno lhe diz em Jó, capítulo 11, versículo 13 e 18: Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Agradecemos a todos por terem acompanhado este maravilhoso estudo do pastor, teólogo, escritor e conferencista Norbert Light, 7 certezas sobre o arrebatamento. Um abraço a todos. Graça e paz com Cristo.